Yeah. 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 Muita questão da administração inclusiva e mais sobre isso, como trabalhar com isso em sala de aula, como reorganizar, ressignificar o olhar pedagógico para lidar com essas crianças. Bom, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Cristiane, por favor. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. E eu falo que tudo é construção. Mas cada um de nós. Hoje nós estamos aqui para partilhar um pouco disso, um pouquinho. Eu falo assim para as minhas alunas. Vocês me contam um pouquinho do que vocês sabem, eu conto um pouquinho do que eu sei e a gente junta tudo para aprender um pouco mais. Então, essa é a proposta de hoje. Aí eu queria saber se eu posso contar com vocês. Claro! Ótimo! Só para saber quem sou eu, né? Eu sou professora, eu estive em sala de aula. Eu sempre gostei de trabalhar com contação de histórias, com música e valorizar o relacionamento entre as crianças, entre a criança e o adulto. E aí o que eu fiz foi buscar mais conhecimento sobre isso, fui me encantando com essas práticas que estavam no dia a dia escolar, porém não inclusas ainda no que a gente fazia na sala de aula. E aí fui me apaixonando por tudo isso, fui me especializar em psicopedagogia, nas questões da aprendizagem e também nesse relacionamento entre o adulto e a criança. E assim, eu me tornei Kid Coaching, que na verdade, o Kid Coaching a gente mistura muita coisa e é simplesmente trazer ferramentas novas, com uma nova visão da criança sobre o adulto e do adulto sobre a criança. E como ajudar os professores, não só os professores, mas todos que convivem com crianças, a desenvolver um relacionamento maior e mais positivo. Deixa eu perguntar, quem é que lida com criança aqui? Seja na casa, seja na escola, quem é? Criança, adolescente? Obrigada. Vale vó, com certeza vale vó, com certeza. Com certeza. Deixa eu pegar aqui o meu instrumento, por falar em instrumento. Deixa eu pegar o meu para eu poder fazer a conversa. Obrigada. Como tudo é aprendizado, vamos ver se eu aprendi como é que funciona isso. Então, como eu falei, como eu estou sempre convivendo com crianças, uma das minhas paixões também é a contação de histórias. E eu também fui estudar um pouco mais sobre isso e tive a alegria de lançar alguns livros. Um deles foi lançado na Bienal de Salvador, o outro na Bienal de São Paulo, em parceria, claro, com a minha equipe maravilhosa. Mas como eu sei que vocês estão aqui para crescer também de um jeito novo, eu perguntei quem é que convive com criança, nós vamos ver hoje que não tem nada, bom, eu sou suspeita, eu sei, mais maravilhoso do que conviver com eles e aprender com eles. Mas como é que a gente aprende quando a gente tem que olhar primeiro para as dores da gente? Porque é fácil conviver com esses pequeninos. Os pequenos, eu falo pequenos, médios também, que são os adolescentes, é fácil, gente? Tem situações desafiadoras? Especificamente, quem está na sala de aula? Sala de aula, envolvido com a educação. Ok. Além da avó, quem mais convive em qual outro ambiente com criança? Familiar, ótimo. E em casa, ótimo. Vocês trabalham na área da saúde, vocês atendem crianças? Passam crianças por vocês? Mas os pais não. Levam as crianças também.
É muito importante a gente ter em mente uma coisa: criança aprende com exemplo. Se eu sou um adulto que consigo lidar bem com as minhas dores, eu consigo passar também essa segurança e essa nova visão para a criança que está comigo. Faz sentido isso para vocês? Faz? Eu gostaria de começar então as nossas vivências trazendo algumas ferramentas para a gente trabalhar. O fundamento do trabalho que eu desenvolvo é com boas perguntas. Por que precisa ter boas perguntas? Porque elas levam à reflexão, levam as crianças e levam também nós adultos à reflexão e nos ajudam a encontrar uma nova solução. A pergunta não vem daquela noção de por quê, pura e simplesmente. Deixa eu só voltar aqui. Elaine, por gentileza. Quando eu aprendo a fazer boas perguntas, o meu cérebro, que tem uma coisa maravilhosa chamada neuroplasticidade, faz muito mais conexões, com mais rapidez, e encontra soluções que antes pareciam invisíveis. A importância de fazer boas perguntas, que é o que nós vamos vivenciar agora, atua diretamente na ação do cérebro. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Ou não? Pode falar sem medo. Todo mundo já entrou com 10, então ninguém vai repetir. Pode falar sem medo, não tem problema, tá? Quando eu faço boas perguntas, eu levo meu cérebro a pensar, compreender e concluir, juntando o cérebro que pensa com o cérebro que sente. Para encontrarmos novas respostas e desenvolvermos novas habilidades, precisamos juntar a emoção e a razão. Só é possível desenvolver boa aprendizagem quando eu também olho para o meu aprendiz como um ser humano, independente da idade que ele tenha. Por isso é tão importante trabalharmos a emoção e a razão. Já ouviram falar sobre emoção e razão? Quando o cérebro está integrado com esse lado emocional, ele desenvolve maior autoestima, autoconfiança e uma visão positiva e um otimismo maior sobre a vida. Vocês já verificaram nas pesquisas ultimamente como tem aumentado o nível de crianças com estresse, com depressão, síndrome do pânico, cada vez mais cedo nossas crianças estão tomando remédios. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso não deve ser normal. Nós não podemos olhar isso como normal. E também não cabe julgar e dizer de quem é a culpa. Não estamos buscando culpados. Buscamos sim formas diferentes de lidar com isso para encontrar soluções para o que está acontecendo neste momento. E é por isso que vamos iniciar com o primeiro presente para vocês. O que nós chamamos de 25 perguntas. Eu não vou fazer 25 perguntas aqui, tá? Mas apenas demonstrar como é possível, quando eu estou numa sala de aula, ou mesmo no meu convívio familiar, ou em algum outro tipo de ambiente de trabalho, eu posso utilizar de boas perguntas para desenvolver essa parte do emocional e também do raciocínio. Crianças muito pequenas são muito emocionais, são puramente emocionais. Por isso que nós adultos precisamos ajudá-las a encontrar novas respostas para aquilo que elas ainda não conseguem resolver sozinhas. E como é que a gente faz isso? Com imaginação? Não. Olhando primeiro para nós mesmos. Lembra que eu falei que é importante a gente ver como é que a gente está? Então, vou voltar um pouquinho só aqui, para a gente fazer a parte de como é que a gente faz boas perguntas. Vocês têm caneta e papel aí, certo? Ok. Então, por gentileza, podem pegar. Vamos começar olhando para nós mesmos.
primeiro, tá bom? Além de professores, temos outros profissionais. Aqui, profissionais da área da saúde, certo? Qual outra área que nós temos aqui, por gentileza? Educação. Beleza, educação, saúde. Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Mãe, ótimo. Vamos treinar um pouquinho do que é fazer algumas perguntas, olhando primeiro para nós mesmos. Quando nós paramos para nos olhar e ver como é que eu estou e como é que eu lido com a missão que eu tenho, porque trabalho também é missão, mas ele pode ser um fardo se eu não conseguir olhar e ver o que é que tem ali dentro que me faz ir para frente. O que é que tem ali que me faz sair da cama todos os dias. O convite agora é para a gente olhar para a nossa missão. Então eu gostaria, primeiro, que vocês pensassem, e aí eu dou 30 segundos, que eu vou contar já já, para vocês pensarem e escreverem a primeira palavra que vem à mente quando você se recorda do dia que escolheu a sua profissão ou do dia que escolheu ser mãe. Anotem, por favor. A primeira palavra que vier. Agora, olhando para a situação profissional que você vive hoje e olhando para a sua missão de ser mãe hoje, no papel que você desenvolve hoje, qual a sua maior satisfação? Uma palavra. Escrevam, por favor. Você vibra quando as suas crianças ou seus alunos fazem o quê? Pensem numa atitude, numa ação que eles tenham que fazem vocês vibrarem. Isso te faz vibrar? Está valendo? Faz parte. Ok. Escrevam, por favor. Agora, eu gostaria que você pensasse nos seus talentos e nas características positivas que você utiliza na sua profissão e na sua missão. Suas características, seus talentos. Pode ser. Isso, muito bom isso. Agora pense, quais comportamentos você costuma ter com a sua equipe ou com as suas crianças, com os seus alunos, que fazem de você um bom profissional, que fazem de você uma boa mãe, uma boa avó. Que comportamentos você diz que caracteriza isso para você? Anote, por favor. Você pensando na sua profissão, na sua missão de mãe, de vó, quais as suas maiores conquistas até aqui, no exercer dessa missão?
Agora eu gostaria que você lembrasse se alguém já te agradeceu por algo que você contribuiu na vida dele. Seja seu aluno, seja seu paciente, seja seu filho, seja seu neto. E anote. Alguém já te agradeceu? Não precisa descrever a situação, tá? Só lembrar se alguém já te agradeceu por algo que você contribuiu na vida dele. Você já vivenciou essa situação? Sim ou não? E anote, por favor. Olhando para você, como você se sente quando fala sobre essas coisas? Anote, por favor. Olhando para você, como você se sente quando fala sobre essas coisas que nós estamos falando agora? Anote, por favor. Pensando e sentindo tudo isso, você escolheria essa missão outra vez? Anote, por favor. Agora, nós vamos olhar para o futuro. Fizemos uma pausa para ver como é que está o nosso relacionamento com a nossa missão. Agora, olhando para o futuro, quais são os seus objetivos de vida de forma geral? Não tem certo ou errado, tá, gente? Quais objetivos você quer atingir com as suas turmas ou com sua equipe neste semestre, daqui até o final do ano? Quais os objetivos que você quer atingir com a sua turma ou com os seus netos ou com seus filhos daqui até o final do ano? Nessa terceira, que parece voltar exclusivamente para a educação, ela é um pouco mais ampla do que isso. Quem é da educação pode pensar o que o seu aluno, o que você quer que ele precise ter daqui até o final do ano para ter sido um bom ano escolar. Para você que é mãe, para você que trabalha em outra área, qual é a atitude, quais são os ganhos que para você olhando, você fala assim, eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui. Até o final do ano, eu quero que a minha equipe esteja desta maneira, ou com estas atitudes. Eu não tenho uma equipe de trabalho, ok, mas eu tenho uma família. O que você, olhando para a sua família, gostaria que fosse atingido para você falar, foi um bom ano até aqui? O que você quer fazer daqui para frente para ter mais satisfação na sua vida profissional e na sua missão como mãe ou como vovó? Daqui para frente.
E diante de tudo isso, nós vamos construir a nossa missão e o propósito. Quando eu penso em missão e propósito, eu olho não só para o que eu faço, mas como eu faço. E já a gente vai dar um sentido maior para tudo isso. Olhando para isso aqui, minha missão como? E aí você vai colocar se é mãe, se é professor, se é enfermeiro, a sua missão. Qual é a sua missão? A minha missão como? Não precisa, você vai só completar. Minha missão como? Qual é o papel para você importante está desenvolvendo? Por meio de minha missão, por meio de quais comportamentos positivos e talentos você pode usar para alcançar os objetivos que você colocou agora há pouco aí em cima. Como é que você utiliza esses talentos para atingir os objetivos que você colocou? Todo mundo respondeu? Foi difícil fazer esse exercício, pessoal? Quem achou difícil? Quem achou mais ou menos? Quem achou fácil? Como é que foi? Fácil? Tranquilo? Cláudia? Fale. Tranquilo? Qual foi a parte mais difícil? Fez pensar? O que mais? O que tem que fazer? O que mais vocês diriam sobre isso? Para vocês, não tem certo ou errado. Para mim foi um tempo de raciocínio, Aham. você pôr em prática a palavra. Uhum. Eu decidei. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. O autoconhecimento. Quantas vezes no exercer do dia a dia a gente para sentir ou pensar essas coisas? Isso acontece? É raro. Só sobre o impacto. Como nós convivemos com muitos desafios no dia a dia, e esses são os desafios de conviver com crianças, com adolescentes, independente se está na sala de aula ou qualquer outra função, nós não temos aquele momento para sentir e resgatar. Por que é importante eu estar fazendo isso da forma como eu faço? Que resultados eu vou obter? O que é que eu realmente quero? E aí que a gente se perde na construção dos relacionamentos. Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, tem tudo muito rápido, é uma verdade. E isso é importante e necessário. Mas o que muitas vezes a gente escorrega é na construção dos relacionamentos. E quando a gente para olhar e fazer o resgate da nossa missão, fazer a construção dessa missão, desse propósito, aí sim nós paramos para ver que é possível encontrar uma conexão entre a razão e a emoção através de boas perguntas. Tudo que eu fiz aqui com vocês não foram perguntas? Foram ou não foram? O nosso cérebro aqui embaixo tem a amígdala emocional e é uma das partes que precisam também ser estimuladas. A forma como eu ouço, a forma como eu falo, a forma como o outro reage, tudo isso é processado nessa parte. E é por isso que é tão importante, quando nós estamos convivendo com as crianças, com os adolescentes, nós lembrarmos de que aprendizado acontece
através de como eu me relaciono com aquele ser. É aí que a gente fala. A gente aprende mais com o que a gente gosta ou com o que a gente não gosta? Com o que não gosta ou com o que gosta? Com o que não gosta? O que não gosta, a gente aprende mais com aquilo que a gente não gosta ou com aquilo que a gente gosta. Não tem certo e errado, pode falar sem medo. Quem acha que é com o que gosta? Quem acha que é com o que não gosta? Ok. As duas formas. A questão, porque a gente não gosta de tudo. Não é verdade? A gente não gosta de tudo. E para aprender, a gente não vai ter tudo do jeito que a gente quer. Não é verdade? Como é que eu ensino isso para as minhas crianças? Como é que eu transmito para elas essa informação? Não é o que, é como eu faço. É no relacionamento que eu tenho com ela. Essa é a diferença. Pode ser através dos gritos ou através da conversa. O que é que leva a um aprendizado e um amadurecimento e desenvolvimento melhor? A conversa ou os gritos? O que desenvolve mais? A conversa. Porque é na conversa que eu gero essa conexão. Por isso a importância de trabalharmos o relacionamento com as nossas crianças. E isso independe da condição que a criança tem. Quando a gente fala de inclusão e tudo mais, a gente pensa nos desafios. E quando eu olho para a minha missão, quando eu olho para aquilo que eu quero atingir com aquela criança, aquilo que eu quero ajudá-la a desenvolver no dia a dia dela, independente se é em casa ou se é na escola, eu tanto vou me conectar comigo mesmo, lidar melhor com o meu estresse, lidar melhor com os desafios do dia a dia, quanto vou ajudá-la também a encontrar nela mesma habilidades para desenvolver o seu potencial. Agora eu gostaria de fazer um convite para vocês de como é que a gente faz isso. Vocês topam? Como é que eu cuido do estado emocional que eu preciso ter para estar no lugar que eu preciso estar? Vamos fazer uma experiência? Pode ser? Aí mesmo onde vocês estão, só vou pedir para vocês encostarem, ficarem relaxados, à vontade. Fechem os olhos, por gentileza. Pensem numa situação onde vocês ficaram muito tristes. Lembre-se de um dia onde você teve uma tristeza muito grande, uma decepção. Pense com toda a riqueza de detalhes como é que estava esse dia, quem estava com você, o que foi que aconteceu naquele dia que deixou você muito triste. Lembre os sons, os cheiros, no dia que você ficou muito triste. Agora, pense numa situação onde você tenha ficado com muita raiva. Alguém que fez ou falou algo para você que deixou você muito bravo, com muita raiva. Pense como estava o dia, quais eram os sons que tinham àquela volta, quem eram as pessoas, o que aconteceu que deixou você com muita raiva. Agora pense numa situação que você viveu, onde você ficou muito feliz. Alguma notícia muito boa, muito alegre, que trouxe grande alegria para você. Pense como é que estava o dia, que sons tinham, quem é que estava lá, que cheiros tinham à sua volta, que cores tinham no dia que você ficou muito feliz. E abre os olhos e me mostre como você ficou, como você fica quando está feliz. Assim, sorrindo. Quem foi que conseguiu visualizar ir de uma emoção a outra? Mais alguém? Também? Ok. Vocês viram que a gente foi de uma emoção a outra em apenas alguns segundos? Isso é um exercício que pode ser feito no dia a dia. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo de vez em quando acontece. Quando eu
tenho que ir a algum lugar, ou chego de algum lugar, tenho que chegar em casa, tenho que encontrar aquela criança, e eu estou muito irritado, muito bravo, muito nervoso, ou muito chateado, mas eu preciso trazer um estado de espírito diferente para o lugar que eu vou estar. Já aconteceu com vocês isso? De passar aquele dia onde só, né, acontecem só aquelas coisas maravilhosas, né? A fatura do cartão que chegou, o boleto que atrasou, o chefe que reclamou, mas eu vou chegar em casa e eu preciso estar bem para ajudar o meu filho, ou vou entrar na sala de aula e eu preciso estar bem para ajudar os meus alunos a também ficarem bem. E aí eu preciso trazer aquela emoção. Aquela frase que fala, quando a gente entra para trabalhar, os problemas ficam lá fora. Já ouviram isso? Funciona? Funciona? Sempre? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Como é que eu trago para o ambiente que eu estou entrando a emoção que eu preciso ter naquele momento? Esse exercício que nós fizemos agora, super rápido de fazer. E assim eu posso fazer isso no meu dia a dia. Às vezes, para entrar na sala de aula, às vezes para chegar em casa, eu preciso trazer uma situação, preciso ficar um pouco mais calmo, porque eu estou muito irritado, muito bravo. E se a minha criança vier reclamando ou pulando, ou naquele dia que eles resolvem, né, aprontar de todas e mais um pouquinho, né, que faz parte, e aí eu preciso trazer um estado de calma, senão a coisa vai ficar complicada. Primeiro eu preciso me acalmar. E este é um exercício que a gente pode fazer para trazer a sensação que a gente quiser. O nosso cérebro funciona assim. Eu penso a situação, eu gero a emoção e o meu corpo responde. Faz sentido para vocês? Vocês acham que isso vai ajudar vocês no dia a dia? Sim ou não? Ok. Deixa eu só voltar aqui. Rapidamente. Antes de passar para a nossa história e falar sobre as questões do TEA, que nós vamos entrar agora, eu gostaria de convidar vocês. Nós estamos em 1, 2, 3, 4 mesas. Podemos juntar essa mesa rapidamente aqui para a gente fazer esse exercício, por favor? Ah, é? Não tem problema. É só para a gente fazer exercício, não tem problema. Vamos simular aqui, vamos fazer de conta, tá? Que eu vou pedir para vocês pensarem numa situação de início de dia, uma situação no meio do dia e uma situação no final do dia. Uma situação que vocês costumam passar, corriqueira. Pode ser na família ou pode ser no trabalho. 60 segundos. Podem conversar uma situação. Escolham uma situação. Isso. Quinze segundos. Podemos? Escolher uma situação? Podemos? Aqui já escolheram? Qual foi a situação que vocês escolheram? Tá. Aqui no meio do dia. Escolheram? Ótimo. Qual foi a situação que vocês escolheram? Ok.
Uhum. Tá. No caso da enfermagem, eles têm aí a decisão deles, né, em relação. Um paciente passa mal. Qual é a posição deles? Eu tenho que tomar uma decisão. Mas para eu tomar decisão, tem que ter o quê? Protocolos. E esses protocolos são alternantes de um fluxograma. Então, eles vão atingindo a meta. Na área educacional, é um problema, no caso. Como que é? A ausência de um professor ou desequilíbrio emocional de um aluno. Como agir? Como atender? Como Então fazer? seria equipe. Então, um trabalho com equipe. Beleza. Aqui o amanhecer, né, na família. Ali as decisões com a equipe. E aqui no final do dia, por gentileza? Aqui é o escurecer. Qual foi a situação que vocês escolheram? A gente pegou duas situações, né? Uhum. No caso profissional, você tá lá no seu trabalho e na última hora aparece uma reunião, alguma coisa extra, que você tem que ficar até mais tarde, né? E a situação familiar. É que eu tenho um filho autista, né? Aí à noite eu tenho que dar a respiridona. Às vezes ele vai brigar com sono, porque não quer dormir. Aí tem que ficar administrando ali, para ele não entrar numa crise, ficar bem atenta, né? Tentar acalmar. Aí é uma situação bem tensa. Muito obrigada, gente. Vamos ver como é que nós podemos utilizar boas perguntas no dia a dia, que esse é um dos objetivos. Vamos começar aqui. A situação de vocês foi a situação do amanhecer do dia, certo? Qual é o maior desafio dessa situação do amanhecer do dia de vocês? Acordar na correria? Na verdade, a gente escolheu uma situação o mais atípico, né? Porque o típico seria acordar, sair correndo para o trabalho, e às vezes nem ter tempo para tomar café, que foi o da maioria, né? Pouquíssimos falaram, acordo, tomo café com a família, depois eu saio. Então... Exemplos de boas perguntas nesse caso. E aí vocês vão dizer se faz sentido ou não. Vocês estão falando de uma situação familiar, certo? Decisões... Bom, se vocês fazem isso em família, quem é que precisa também ajudar a organizar essa família de manhã, por exemplo? Marido, Quem está dentro de casa, legal. Apresentar qual é o desafio junto com quem está lá dentro. Apresentar. Olha só, eu estou percebendo que quando a gente acorda de manhã, a correria está muito grande, a gente já sai cansado, já sai estressado. Como é que nós podemos fazer para o nosso café da manhã ser mais tranquilo e sairmos mais calmos? Como é que ficaria essa pergunta para vocês? Vocês já pensaram em fazer essa pergunta junto com a família? Sim, mas quando eu faço essa pergunta, eu não estou dando ordens, ditando ordens. Eu estou levando a família a fazer o quê? Compartilhar. Ajudar no quê? A pensar e encontrar o quê? Uma solução. A família, nós fazemos isso no automático muitas vezes. E parece que não funciona, mas é justamente uma das situações que mais funciona. Como é que a gente pode fazer para ter um dia mais legal, um café da manhã mais legal, sem essa correria? E deixar que quem está ali junto encontre também essa resposta. Faz sentido? Das boas perguntas? Vamos ver vocês aqui. Tá, aqui, mas eu vou falar mais alto. Aqui vocês falaram sobre equipe, certo? Qual é o maior desafio da equipe? Comunicação. A Ana vai falar muito bem sobre isso já também. Como é que vocês podem fazer com que a equipe de vocês tenha uma comunicação melhor entre vocês? É isso? É isso? Pode falar. Se comunicando. Aham. O que... Sim. Ok. Você falou sobre metas, não é? Protocolos. Quando a gente troca algumas palavras, a gente mexe um pouco mais com a emoção. Vamos lá. Como é que nós podemos fazer para chegar daqui até o final do dia, que é o meio do período, certo?
nessa meia parte do dia que aconteceu, que tal a pergunta? Como é que foi, o que aconteceu de melhor no período da manhã no trabalho de vocês? Olha só, a pergunta para a equipe, antes de começar a trazer o desafio que eu quero, seria, primeiro, fazer a conexão. Exatamente. Com que boa pergunta. Qual foi a melhor parte da manhã de vocês? Soa diferente? Soa diferente, porque o posicionamento cada um, né? Cada um tem um posicionamento diferente. Nem todo mundo tem um posicionamento côncavo, no caso. E muitas vezes é convexo sobre a situação. E aí, em determinada situação, há estímulos, sentimentos e emoções dentro de uma tomada de decisão. A pessoa tem que tomar diretriz no sentido de acompanhar o processo, né, em questão. Não importa a questão que se encontra, mas tem que obedecer conforme a comunicação e o protocolo a ser seguido. Sim. E essa decisão tem que ser imediatista. E não pode deixar procrastinar no dia seguinte ou dentro desse defeito que nós temos na equipe. E a equipe tem que fazer ajustes necessários para que realmente possa melhorar a eficiência do trabalho. Okay. Nós estamos falando sobre a importância da comunicação e a importância de como é que eu resgato a conexão entre a minha equipe e entre os meus alunos. Então, por exemplo, o exemplo da pergunta que eu coloquei, primeiro traria o quê? Essa pergunta, qual foi a melhor parte do dia, da manhã de vocês? Isso traria uma abertura para uma outra comunicação? Sim, essa conexão através desses ajustes, desses protocolos, para poder ter um bom desenvolvimento no trabalho, para no final do dia estar concluída a nossa meta. Você acha que se você perguntar para o seu aluno, depois que ele volta do recreio, alguma coisa assim, no intervalo, qual foi a melhor parte do intervalo de vocês? Você traz uma conexão diferente com a sua turma? Se você fizer isso com os seus educadores ou com a sua equipe de trabalho, no meio do dia, a reunião, qual foi a melhor parte do seu dia? Isso traz uma conexão diferente? Traz uma conexão diferente. É que, na verdade, o intervalo tem que ser estimulado a verificação das emoções. Sim. Muitas vezes o aluno, a aluna, fica em estado de isolamento e você não sabe qual é o sentimento que está provocando. E muitas vezes, né, a equipe ela tem que estar visualizada, ao mesmo tempo acompanhada das emoções, para que esse aluno possa ser atendido em imediato. Sim, essa é a posição. Perfeito. E quando a liderança, um exemplo que eu sou, na verdade é a decisão a ser tomada, eu sou coordenador, né, dentro de uma instituição. E nessa instituição eu deixo a liberdade cátedra do acompanhamento da equipe, mas desde que não desabone a urbanidade da pessoa. Perfeito. Trata-se com a razão, não com a emoção. Sim. E aí busque alternativas dentro da equipe, dentro da coordenadorias, que possa aperfeiçoar e trabalhar com essa situação. Mas quando você tem uma equipe especializada dentro de uma instituição, facilita muito. Sim, é verdade. No caso, eu tenho uma equipe, né, em prontidão, equipe sociopedagógica, né, não é somente pedagogos, psicólogos, toda a equipe, mas essa equipe ela tem que acompanhar diariamente sobre o estado de latência de cada pessoa, independentemente se o aluno tem portador de necessidades especiais ou não. Entendi. O que nós estamos trazendo aqui faz sentido para vocês em relação a como é que eu me comunico, como é que eu gero essa nova comunicação nas diferentes situações? Faz sentido para vocês? Nós estamos falando de equipe, nós estamos falando... Quando temos uma equipe especializada, ótimo. E quantas vezes nós não temos? Não é? E é justamente essa ferramenta de como é que eu faço... Eu falei alguma vez por quê? Por que você está triste? Por que você não me ajuda a arrumar o café da manhã para ir mais rápido? Eu falei alguma vez o porquê? Falei a palavra porquê em algum momento? Não. Por quê? Porque gera o julgamento no primeiro momento. Ou espera-se que o outro tenha uma resposta quando, na verdade, a atitude precisa ser de todos que estão ali.
Quando eu trago, no momento do meu dia, por exemplo, quando eu trago no começo do meu dia, uma responsabilidade geral, no meio do meu dia, eu vou questionar de forma aberta qual foi a melhor parte do seu dia. Já que eu estou nessa reunião, eu trago primeiro a abertura para aquela comunicação, para o diálogo e uma abertura maior para que o outro possa se comunicar. Eu estou dizendo, eu estou aqui para te ouvir também. Só para a gente fechar aqui, para a gente dar continuidade aqui, como é que ficou o fechamento do dia de vocês? Qual foi o desafio? Não, você falou do desafio né, da organização. Da organização na hora do sono, por exemplo? Foi. Certo. Remédio, ok. Brigar com o sono. Brigar com o sono, ok. Embora hajam especificações em relação ao TEA e outras inclusões, ajudar a minha criança ou o meu adolescente também a encontrar soluções é algo possível. Eu não vou dar a ele, delegar para ele, algo que ele ainda não está maturo para fazer neurologicamente. Entretanto, eu posso ajudá-lo com opções. Em vez de criar uma rotina onde eu imponho, eu posso colocar, e a gente já vai entrando na parte do TEA especificamente, como é que eu ajudo o meu filho ou o meu paciente. Depois a gente volta aqui, tá? Vou pedir para ele passar, por favor, rapidinho, a gente na outra parte. Como é que a gente traz uma rotina mais tranquila para o dia a dia? Uma rotina diferente. Se a situação que está acontecendo de estresse, tem mais alguém que convive com você? Tenho meu marido. Certo. Ele está presente no momento do sono? Geralmente sim. Uhum. Então, para ele também pode ser transferida essa pergunta de forma ampla? Pode. Traz um sentido diferente? Traz. Traz uma solução diferente? Traz. Houve briga? Houve imposição? Não. Mas vai haver uma solução, pode haver uma solução melhor? Pode. Faz sentido agora para vocês isso ou não? Essas formas de trazer boas perguntas. Tanto a questão de olhar para si como olhar para o outro, ela pede que a gente ajude o cérebro justamente nessa conexão de encontrar esse raciocínio lógico, como você disse muito bem, né? Essa parte de trazer a cognição realmente em si, juntamente com a emoção. Este é um dos objetivos e essa era uma das ferramentas que eu gostaria de ter partilhado com vocês. Ela serve também para o meu dia a dia com crianças atípicas? Sim, ela serve. Alguém aqui já teve contato, conhece as questões referentes ao transtorno do espectro autista? Alguém conhece? Sim ou não? Sim? Sim ou não, gente? Não tem nenhum problema se não conhecer. É só falar. Trabalham com, né? Trabalham com. Nós sabemos que são questões neurológicas, certo? São questões que abrangem amplamente várias áreas do desenvolvimento. Isso significa que a criança não pode aprender? Pode. Isso significa que ela não tem habilidades para serem desenvolvidas? Tem. Nós sabemos que o transtorno atinge principalmente, né, a questão da comunicação, interação e a questão verbal. O distanciamento nem sempre é muito visível. Existem vários níveis, e nós sabemos disso. Existem várias características do transtorno do espectro autista. Interesses restritos, né, insistências. Essas são algumas características. Os sinais e sintomas, todos conhecem? Não? Nem todos conhecem. Movimentos repetitivos, sensibilidade a sons e não a todos os sons. Existem algumas crianças que adoram música. Existem outras que o menor ruído já desestabiliza. Então, é muito interessante e muito importante tudo que a internet oferece e tudo mais. Mas olha a parte essencial. Eu preciso conhecer como funciona a minha criança. Independente se ele está na sala de aula ou se ele está em casa. Eu preciso conhecer o que é que funciona para ele ou não.
Uma das coisas principais, quando a gente fala em iniciar e manter um relacionamento, é o que a gente chama, dentro do transtorno, daquelas áreas que são de maior interesse para a criança. Se eu quero ajudar a minha criança, primeiro, a aproximar-se de mim, é muito importante começar por aquilo que ela mais gosta. E eu não estou falando aqui de fazer todas as vontades. Mas, por exemplo, posso fazer a pergunta para você? Me fale uma das coisas que mais interessa ao seu filho. Passear em parque. Parque. Que coisas de parque que ele gosta? Escorregador, perto das árvores, grama. Ok. Então, ele gosta de brincar nos parques. Se eu estou na sala de aula, na escola, por exemplo, é um local que tem parque, certo? Tudo que remete à brincadeira. É isso? Ele gosta dessa parte? Gosto. Ok. Enquanto educador e enquanto profissional, mesmo que seja da área de saúde, se eu tiver que atender ou a mãe de uma criança autista, ou a própria criança autista, ou enquanto educador, como é que eu ajudo os meus educadores a visualizarem isso e a transformarem aquele momento da criança como algo mais receptivo para ela? Bom, conhecer os interesses da criança. Eu não posso colocar um escorregador lá dentro do ambulatório, por exemplo, né? Digamos assim, na sala de atendimento. Mas se eu conheço um histórico familiar, eu sei que aquela criança, aquela família tem um portador de TEA lá, eu posso ter alguns acessórios que, muitas vezes, os pais vão até a consulta, a consulta é para o responsável, mas a criança tem que ir junto, porque os pais não têm com quem deixar. Acontece ou não? Acontece. E aí a criança fica ali, né, irritada, desestabilizada, porque tem que esperar, e para eles isso também não é legal, né? Pode ser muito desafiador. E o que eu ofereço para essa criança enquanto eu estou atendendo o meu adulto? Eu posso ter alguns acessórios na sala, por exemplo, de enfermagem, para eu entreter aquela criança? Celular é uma coisa que todo mundo usa, mas não é a única ferramenta. Esse é o nosso ponto. Não é a única ferramenta. Se a criança entrar em crise, vai jogar o celular. E esse é um cuidado que eu preciso ter. Como é que eu ajudo? Tem vários níveis de TEA. Outro dia uma moça falou assim para mim, um fulano, um amigo, falou que existe o nível 5 de TEA. Isso não é verdade, tá, gente? São só 3 níveis. Tá? Nível 1, que requer o suporte, o 2, suporte grande, e o 3, suporte intenso. Ou seja, eu não sei qual é o nível daquela criança. Dependendo do suporte que ela precisa, algumas coisas serão bem-vindas, outras não. Então, eu preciso estar atento. Primeiro, eu preciso conhecer, saber se aquela criança, além do transtorno do espectro autista, vem acompanhada de algumas comorbidades psiquiátricas e cognitivas. Nem todas têm. Algumas têm desenvolvem um quadro de depressão, de ansiedade, do transtorno opositor desafiador. Sabem o que é? Quando simplesmente não aceita regras nem limites. Não aceito, não. Não é por birra. É maior do que ele. E aí eu preciso conhecer um pouco sobre isso. Ou o transtorno do déficit de atenção. Algumas têm, outras não. Outras têm algumas outras comorbidades médicas muito mais severas, como as convulsões, crise do sono, questões gastrointestinais, epilepsia, mas nem todos eles têm isso. Um dos grandes erros que nós cometemos é olhar tudo de forma muito, muito generalizada. Como é que eu ajudo a minha criança a se comunicar se ela tem algum desafio na questão da fala, por exemplo? E este é a última ferramenta, o último exercício que eu gostaria de fazer com vocês rapidamente. Pode ser? Vocês aguentam 5 minutos? Pode ser? Ok. Então, aí, na folhinha de vocês, eu gostaria que vocês pensassem, vou pegar a situação de manhã, escovar os dentes, por exemplo, e vocês vão só conversar, não precisa escrever. Rapidamente, como é que você ensina uma criança a escovar os dentes com o máximo de detalhes? 5 minutos.
2 minutinhos para conversar. Aqui eu gostaria que vocês pegassem uma situação mais comum. Qual seria? Tem alguma situação em comum, desafiadora para vocês? Ou com adolescente. Ou mesmo com adulto, né? Porque vocês atendem também. Uma situação da rotina, do dia a dia. Pode ser comer, pode ser orar. Vocês é que sabem. Quando a gente entra na questão da religião, a gente pode abranger muita coisa. Uma situação do cotidiano, eu já volto aqui. Uma situação do cotidiano que seja desafiadora. Tá. Ok. Então eu quero que você descreva rapidamente como você ensinaria isso para ele. Do seu jeito, conversando. Tá contando o tempo, tá, gente? Como é que você ensinaria essa habilidade para a criança com TEA? Do jeito que vocês imaginam. Pode ser como você faria. Fala como você faria. Ajuda. Contando o tempo, tá, gente? 1 minuto mais. Com o máximo de detalhes, como é que vocês ensinariam? Podem conversar. Gente, é para conversar, tá? Não precisa escrever, tá? Com o máximo de detalhes, como é que você ensinaria isso, essa habilidade? Tá pintando lá, eu tô fazendo 20 segundos. Podemos? Ótimo. Então tá. Então vem aqui comigo, pessoal. Vem comigo agora. Vou passar o microfone para vocês falarem como é que vocês fariam isso com o que vocês têm hoje. Entendo que não é o julgamento e nem o certo ou errado. É o que vocês têm com o que vocês fazem com o que vocês têm hoje. Aqui, por favor. Como é que vocês ensinariam? E aí eu peço para que todos acompanhem aqui, porque a gente já vai dar a devolutiva, tá? Junto. Ok? Por favor. Como é seu nome? Sheila. Bom, eu acho que o hábito você constrói desde muito cedo, né? Uma das coisas que eu falei é que eu sempre comecei com os filhos e hoje com os netos, iniciando a escovação com aquele do dedinho. Porque o hábito, quando construído o mais cedo possível, vai crescendo, vai sendo uma coisa natural. Então, a partir do momento que a criança entra já na alimentação e aí a escovação passa a ser também com a escova normal, mostrar para ele como que a gente faz, né, gente? Colocar a pastinha para ele sentir o sabor e ver que não é algo ruim. Pedir para ele abrir a boquinha, fazer a escovaçãozinha. Ele vai ficar chupando a pasta, eles fazem isso, né? Come a pasta, mas ensinar a fazer o bochechinho, que às vezes ainda vai fazer de forma errada, mas mostrar que aquilo tem que ser um hábito e o porquê que a gente faz aquilo. A gente acordou, vamos escovar os dentes. A gente comeu, agora é hora de escovar os dentes. Assim como foi fazer xixi, vamos lavar a mão, essas coisas. Legal. Okay. Palmas para ela, muito obrigada.
Vamos pegar aqui a dela, que a gente já vai dar o feedback, tá? Porque a gente está caminhando para o nosso final, com a minha parte. A escovação, vocês estão de parabéns, tá? Com o que vocês falaram. Rotina é importante? Sim. Especialmente crianças atípicas precisam de visualização. Elas precisam ver, precisam de rotina, não é aquela coisa imposta. Elas precisam saber o que acontece depois do quê? Visualmente. Então, é o que você falou, incluindo duas questões importantes. Ter ali o cartaz do acordar e o cartaz do que vem em seguida. Escova o dente logo em seguida, então o cartaz tem que estar lá. Como é que eu ensino a habilidade de escovar os dentes? Para crianças atípicas é necessário explicar passo a passo. É importante falar e dar um motivo? Perfeito. É importantíssimo, fundamental lembrar que eu preciso explicar desde que eu vou pegar a pasta de dente, abrir, colocar na escova, fechar, molhar a boca, se é com o copo, se é com a mão, conforme a família está acostumada, cuspir, escovar um lado, escovar o outro, em cima, depois embaixo, enxaguar, abrir a torneira, enxaguar, cuspir, fechar e secar. Faz sentido? Esse passo a passo é em todas as situações. Isso é muito, muito importante. Então, perfeito que vocês falaram, mas olha só, essa necessidade de detalhes ajuda e facilita no aprendizado deles. Deixa eu só ouvir aqui qual foi a situação que vocês escolheram. Por favor. O tema foi como vacinar um espectro autista ou uma injeção, alguma coisa. Então, primeiramente, ele tem que, o autista, ele tem que confiar no enfermeiro. Para este estímulo, os pais têm a participação no sentido de tratar com emoção com o espectro e o enfermeiro agir conforme a naturalidade do autista, de forma mais neutra, muito mais emocional, e que possa também estimular a qualquer tipo de situação. Pode ser uma música, uma terapia, alguma coisa para que ele possa tratar, ensinar para ele passo a passo, em relação ao que ele vai fazer, de que forma vai sentir, e ao mesmo tempo que ele não tenha uma reação muito em tristeza, ou choro, ou gritaria, que muitas vezes o autista ele é descontrolado do lado emocional. Quando age o emocional, ele age de uma forma muito mais gritante, e aí você não consegue equilibrar naquele sentido. Ok. Muito obrigada. Palmas para eles também, por favor. A questão do emocional, justamente como você falou, porque o nosso córtex pré-frontal aqui, ele faz o planejamento. E na questão do TEA, essas funções funcionam de forma diferente, muitas vezes desordenada. Então, por isso, fica muito mais desafiador elaborar esse processo de pensar, de ouvir, de esperar, de planejar, certo? Como é que vocês podem fazer? Você falou muito bem da questão de trazer um estímulo diferente para o ambiente que a criança está. É possível ter alguns acessórios, como, por exemplo, cartazes explicando do passo a passo do que vai acontecer? Ou utilizar cartaz, não necessariamente cartaz, gente. Pode ser bonecos, pode ser outras coisas. Tá. É necessário também aqui, justamente começar pelo começo. Então, o que vai acontecer? E os pais, quando vão levar a criança, ou o educador também pode contribuir com isso. Porque está lá na sala de aula, sabe que vai ter a campanha da vacinação, sabe que vai ter determinada atividade, começa a preparar a criança antes. Isso traz mais tranquilidade para ela, para quando chegar o momento ela também poder agir. Não é só com eles, isso com todas as crianças típicas também. Precisamos preparar as crianças para o que vem. Tá? E eu posso fazer isso através de brincadeiras, através de jogos, através de uma forma divertida, mas é também no passo a passo. O que vai acontecer primeiro? Você vai sentar, o enfermeiro vai vir uma pessoa com uma roupa branca, vai pegar tal instrumento, vai fazer tal coisa. Tudo isso tem que ter o passo a passo.
para que ele também vá se preparando, não, só que de forma leve e divertida, não é terrorismo, tá? Só para a gente fechar. Não obedecer, eu vou te dar uma injeção. Então, o medo é uma das primeiras coisas. Fale. Pode falar. Minha filha tem 16 anos, adolescente. Certo. Aí desde pequenininha a gente explicava quando ia fazer exame de sangue, tudo, como que era. Então, para ela, fazer exame de sangue no hospital é um passeio, né? Que legal. Ela olha, fica olhando, furar, ver. Interessante. Bem coincidir com o que você está falando, né? Muito obrigada por contribuir. Tá fazendo sentido, gente? A nossa conversa? Clareou? Trouxe alguma coisa diferente? Sim? Vocês, por gentileza. Tá habilitando o microfone. Uma coisa que aconteceu ontem, que até é parecido com o que eles falaram, eu fui dar a vacina, né? E eu percebi que uma coisa que ajudou muito é a gente chegar e, às vezes, nem sempre é possível, mas o atendimento foi rápido. Porque uma pessoa que estava lá no posto identificou, não é visualmente, né, não dá para perceber, mas pelo gesto dele já de não conseguir ter paciência, a moça já chegou e falou, fala lá na recepção que ele é autista. Aí eu falei, só que mesmo eu falando, ela foi lá e reforçou, entrou na sala da vacinação e avisou as enfermeiras. Então a gente, acho que ficou nem 2 minutos lá, já chamou e preencheu o cadastro bem rápido e conseguimos dar a vacina. Ele chorou, não teve como pegar assim um brinquedo para distrair, nada, porque estava muito cheio. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a agilidade da pessoa conseguir identificar que ele era autista e que não ia conseguir esperar assim muito todo tempo. Mundo. Perfeito, perfeito. Só aproveitando a fala dela, é por isso que nós estamos usando esse cordão. Agora é lei, tá? Que foi instituída agora em julho. Quem tem comorbidades, quem tem qualquer atipicidade não visível, pode utilizar esse cordão. Eu estou usando o que tem 2 lados, o do girassol e o de dentro com o símbolo do TEA. Mas qualquer pessoa que vocês irem usando esse cordão aqui do girassol, agora é universal. Significa que a pessoa tem alguma deficiência não aparente, sem ser física. E isso é direito de todos. Então, é muito importante começar a observar, ensinar e quem tem alguém assim, ensinar a usar, tá? Só pra gente fechar, então, o de vocês, muito obrigada. Foi a situação essa situação, qual foi a sua situação que vocês fariam a aprendizagem? Aí eu conversei com eles, né, que assim, é difícil manter eles sentado na cadeira e escrever, que é a parte da escola. Certo. Essa parte tá bem difícil de desenvolver. Certo. Ele faz acompanhamento? Faz. Ok. A questão de tudo que a gente vai ensinar, a gente tem o passo a passo. E o sentar, quanto tempo vocês conseguem ficar sentados? Então, a gente já está estourando o nosso tempo de quanto tempo vocês conseguem ficar sentados aqui. Então, eu preciso começar com etapas gradativas, aos pouquinhos. Eu começo com 5 minutos, e aí o tempo que ele senta, eu reforço. Aí ele passou aquela habilidade, aquele período que ele ficou 5 minutos, eu passo para 10, eu passo para 15, para 20, para 30, eu vou aumentando gradativamente e reforçando isso. Ok? Isso a gente faz na terapia ABA, no desenvolvimento, no trabalho, nos atendimentos que eu faço. Esse treino, essa habilidade aos poucos, ser conquistada e ser gradativamente desenvolvida e evoluída, faz parte da terapia ABA, que é uma das terapias mais eficientes dentro do TEA hoje. Tudo que for que eu quero atingir com a minha criança, especialmente, independente da situação que ela está passando, eu preciso começar com evoluções aos poucos. Não posso querer de uma vez que ele fique 2 horas sentado. Tem que ser aos pouquinhos. Eu tenho que conhecer o limite que ele já tem e partir daquilo que ele já sabe. Tudo que eu quiser ensinar para minha criança, independente do quadro que ela tenha, conheçam primeiro as habilidades que a criança já tem e parta daquilo que ela tem para ir para frente. Fez sentido?
Agora, só para a gente compartilhar aqui a história do Girassol. Tá certo? Cadê a Elaine? Aqui. Tem que ter sempre que ter, não? Alguém poderoso na tecnologia, né, gente? Nós falamos sobre passar para o outro, cada missão que vocês fazem, cada papel desenvolvido é espalhar a semente que você tem. Tudo aquilo que a gente passa para o outro, que a gente transmite para o outro, às vezes a gente não colhe naquele momento, mas a gente deixa a semente para que ela possa crescer de outra maneira. Pessoal, valeu a pena? Sim. Muito obrigada pela participação de vocês. O objetivo era trazer ferramentas realmente que fortalecem para o dia a dia de vocês. O assunto é extenso, principalmente em relação à TEA, né? A gente vai ter uma formação sobre isso já para o mês de setembro e a gente vai iniciar com a equipe e com a Claudinha lá na Tranquilidade também. E nós queremos deixar aqui hoje uma sementinha de que é possível transformar. Que são vocês, com o que vocês fazem, que fazem resultados diferentes acontecerem. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Espero que tenha valido a pena. Yeah. Yeah.